Oi, gente, meu nome é Adriana, eu sou aluna do Colégio Estadual Professor Edilson Souto Freire e eu vou falar para vocês sobre o livro O que é o Capitalismo, de Afrânio Mendes Catani. Então, gente, das teorias que tentam explicar o que é o capitalismo, duas correntes se destacam mais. Uma representada por Max Weber e a outra representada por Karl Marx. A primeira corrente, que é representada por Max Weber, ela é chamada de corrente culturalista. A ideia principal nesse modo de pensar é a extrema valorização do trabalho e da prática de uma profissão na busca da salvação individual. A criação da riqueza através do trabalho e poupança indica que o indivíduo pertence ao grupo dos, digamos que, predestinados. O conjunto dessas ideias cria certos princípios e normas de condução que seriam uma forma de expressão de um pensamento capitalista. A segunda corrente, que é representada por Karl Marx, é chamada de corrente histórica. Por quê? Porque o capitalismo ele é definido como um modo de produção de mercadorias gerado historicamente, que só encontrou sua plenitude no processo de revolução industrial. O capitalismo, além de um sistema de produção, torna-se também um sistema no qual até a força de trabalho se introduz no mercado como qualquer outro tipo de objeto de troca. E segundo Karl Marx, para que o capitalismo exista, é necessário que os meios de produção se concentrem nas mãos de uma classe social, enquanto haja uma outra classe social na qual só a força de trabalho seja sua única forma de sobrevivência. Vou explicar sobre modos de produção capitalista. Karl Marx havia definido o modo de produção capitalista como um modo de produção cujo meio estão nas mãos do capitalista. As características fundamentais da sociedade produtora de mercadorias eram a propriedade privada, divisão social do trabalho e troca, segundo Marx. As mercadorias eram resultados de trabalho de cada indivíduo. Essas mercadorias deveriam ser trocadas, já que cada indivíduo produzia um tipo de coisa. Esse produto produzido por ele mesmo não era suficiente para a sua sobrevivência. Podemos dizer que tivemos uma revolução, pois deixaram de trocar mercadorias por mercadorias e passaram a trocar mercadorias por dinheiro. Mas o trabalhador não tem o que vender para sobreviver, a não ser a sua força de trabalho. A mesma não sendo paga de forma honesta, pois ele produz 8 horas de trabalho, mas só lhe é paga 4 horas apenas. Bom, agora eu vou falar sobre capital constante e capital variável. Os meios de produção, como máquinas, instrumentos de trabalho e matérias-primas, eles são transformados em produtos pela força de trabalho e transfere o seu valor sem modificar para o produto acabado. Por isso, Marx o chama capital constante. Já isso não se passa com a força de trabalho, qual o valor é determinado pelo valor dos meios de subsistência útil. Porém, não é o valor da força de trabalho que ele opera no processo de produção capitalista, e sim o seu valor de uso, o trabalho vivo, no qual cria um novo valor no processo de produção, um valor mais acessível que a soma de capital tenha uma força de trabalho original. Por isso, Marx chama de capital variável. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do capitalismo. A fase crucial de ascensão do capitalismo foi a Revolução Industrial, onde houve sérias inovações técnicas, como a criação da máquina a vapor e a utilização da energia hidráulica. Com isso, ocorreu a mudança da produção artesanal para a fábrica. A Revolução Industrial, ela estabeleceu a fase do capitalismo. Isso ocorreu por causa da acumulação de capital dos donos da fábrica, enquanto os trabalhadores tiveram que vender sua força de trabalho para poder se sustentar. Com a Revolução Industrial, o capital ficou acumulado nas mãos dos grandes empresários donos das fábricas.
eles começaram a formar monopólios e oligopólios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles começaram a comprar empresas rivais e também a adquirir as empresas menores, diminuindo a concorrência e determinando o preço dos produtos e o seu fornecimento. Com isso surgiu um novo tipo de nacionalismo, o neonacionalismo, e este foi um dos fatores principais para a Primeira Guerra Mundial. Logo após essa guerra, veio a Revolução Técnico-Científica, e foi nela que se descobriu a energia nuclear e também criou o computador. E depois dessa revolução, foram aparecendo as multinacionais e transnacionais, e elas agora são responsáveis pela economia de alguns países e também são uma forte influência na economia global. Agora nós vamos falar sobre capitalismo no Brasil. E eu vou começar falando sobre a passagem da economia colonial, econômica, exportadora, capitalista. Começando por examinar a passagem da economia colonial à economia exportadora capitalista, Cardoso de Mello rejeita as concepções teóricas e formalistas que procuram, com um alto grau de abstração, generalizar situações econômicas e sociais na economia colonial. Acham-se presentes dois setores, um setor exportador e um setor produtor. A economia colonial organizou-se assim para cumprir uma função, a de instrumento de acumulação primitiva e a de capital. Dessa forma, era preciso permitir que a economia colonial produzisse um estímulo que se transformasse em lucro. A produção colonial deveria ser mercantil, não uma produção mercantil qualquer, mas uma produção mercantil que era vendida no mercado mundial. A passagem da economia colonial à economia exportadora no Brasil. A queda do exclusivo metropolitano e a subsequente formação do Estado Nacional marcaram o início da economia colonial no Brasil. Assim é necessário mencionar como a economia mercante escravista cafeira nacional nasceu. Ela tem sua origem no capital mercante nacional, que vinha formando ao longo da colônia, ganhando impulso com a queda do monopólio do comércio metropolitano. O capital mercante nacional invade a órbita da produção. As fazendas de café foram organizadas com capitais transferidas do setor mercantil, do comércio de mulas, capital de venda de escravos e etc. Esse mesmo setor mercantil financiou a montagem da economia cafeeira. Os preços internacionais baixaram devido ao crescimento da receita brasileira, tornou o Brasil a maior região produtora do mundo em 1830. Produzindo muito e barato, o café foi o primeiro produto de exportação brasileira. A economia mercante escravista tomou traços definitivos, produção em larga escala, escravista com força de trabalho escravista, apoiado e antecipando ao sistema comercial, financeiro, constituindo um lado uma a outra nacionalmente. Estabelecendo no Brasil uma economia nacional, a queda do exclusivo metropolitano e a formação do Estado Nacional. Com o crescimento da economia capitalista exportadora, o modo de produção ele tornou-se permanente na América Latina. A problemática transição ela se assemelhou à industrialização econômica capitalista na América Latina. Isso porque a economia capitalista, a industrialização e a força de produção, ela estava ligada sob a denominação do capital. O conceito força de produção ele pode ser definido como uma acumulação especificamente capitalista, como, por exemplo, a burguesia cafeeira, que foi a matriz industrial social. Ou seja, o capital industrial ele surgiu graças ao descobrimento do capital cafeeiro, seja no modo de produção ou de exportação. Outra indústria que teve uma grande força de produção, após seu surgimento, foi a indústria de bens de consumo assalariado, a indústria têxtil, onde era uma indústria de fácil manuseio, mais ou menos estabilizada, tecnologia simples e era rica em equipamentos disponíveis no mercado internacional. Daí o motivo da preferência dos trabalhadores em relação a essa indústria. Já o nascimento tarde de indústrias mais pesadas, como no processo de industrialização retardatária, implicou uma descontinuidade tecnológica devido a grandes fatores que atrapalharam a economia devido à
ao peso da indústria no mercado. Isso acabou afetando os países que eram produtores desse capital. A economia do Brasil, ou seja, a sua evolução. Desde 1961 a 1964, a economia do Brasil ela atingiu um nível muito, como eu posso dizer, um nível bem legal, ou seja, 7,3%. Mas ainda não é o suficiente, ela depenou para 3%. O que aconteceu? O próprio governo ele estabeleceu uma associação para melhorar essa situação do Brasil, que foi o PAEG, Plano de Ação Econômico do Governo. Esse plano de ação econômico ele vai fazer um pouco de mudanças na economia, vai fixar o salário do trabalhador para deixar um pouco mais acessível à não inflação e assim vai deixar um pouco mais organizado através de pequenas instituições, através de uma economia mais organizada, através de outros grupos, né, o Banco de Habitação, que vai também cuidar do investimento do Banco de Investimento, né, e assim vai deixar um pouco mais estável. O que vai acontecer desde então? Com a ajuda do Juscelino Kubitschek, ou até mesmo do próprio presidente, ele vai ajudar a dar uma força a essas indústrias capitalistas. E assim vai deixar a economia do Brasil, ou seja, o capital, por mais de 21,1 bilhões de dólares desde